Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis. Quem se faz presente aqui na plenária, imprensa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou começar falando sobre a aquisição, sobre o micro-ônibus que eu solicitei ao deputado Neudi Sareta, do PT, e faço questão aqui de colocar que é do PT, porque eu acho que toda regra tem uma exceção. Queria eu aqui vir com um discurso pronto, escrito, mas não deu tempo. E me dirijo especialmente ao colunista Miranda, do etc e tal, do blog do Espeto. Quando menciona meu nome, que o vereador Darlan adentrou ao PT, do Lula ladrão, para pedir um ônibus e que esqueceram de colocar o deputado nas fotos. Não o conheço pessoalmente, mas vou lhe avaliar por fotos que eu vi. O senhor tem cabelos brancos, que eu acho que, quanto a mim, compete respeito. Imagino que talvez bem medido o senhor podia ser, talvez até meu avô, e imagino que o senhor deva ter sobrevivido da sua profissão. Volto a repetir que eu não conheço pessoalmente. E se sobreviveu, imagino que tenha tido sucesso dentro dela, a ponto de chegar até aqui. Mas eu coloco muito isso nas minhas palavras, que todo mundo tem que colaborar com uma sociedade melhor. E que cada um tem que fazer o seu pouquinho. E às vezes fazer um pouquinho exige, às vezes, coragem, exige coerência e imparcialidade. Gostaria que o colunista voltasse ao meu Facebook, tanto o pessoal quanto o do vereador Darlan, e vai ver que lá tem 4 fotos do deputado. E não tenho problema nenhum de adentrar ao PT e solicitar. Eu acho que todo partido deveria pensar assim no bem coletivo do povo. Quanto à menção do Lula ladrão, acho que em cada profissão, em cada partido, tem laranja podre. E a gente não pode julgar o todo por causa de atitude de alguns. Se fosse assim, acredito que não existiria mais profissional nenhum e não existiria mais político nenhum. Mesmo porque estamos falando de Neudi Sareta, uma pessoa que eu conheço de longa data, da cidade onde me criei, Concórdia, que foi vereador no pleito de 88, assumiu como prefeito em 2001, 2004, se reelegeu com uma grande maioria de aprovação, 5 vezes deputado estadual, sendo que foi o presidente mais novo da Alesc até então, toda a sua existência. E eu acredito que, se não fosse um excelente político, não teria se eleito tantas vezes. E arrisco mais, digo que vai se reeleger novamente. Então, eu, Darlan, penso que quando vi que a Secretaria de Educação iria adquirir um micro-ônibus, um ônibus, usei, de entrar em contato, e nem adentrei, liguei, usei da tecnologia, recebi o deputado aqui nessa casa e eu receberia de novo, porque é um deputado muito empático, principalmente por causas de necessidade, de classes que estão na margem de vulnerabilidade. E eu, do Cidadania, não tenho problema nenhum em trazer benefícios que vai favorecer quem precisa. Fiz um cálculo básico, corrido, onde
esse micro-ônibus vai economizar para os cofres públicos 48 mil por mês. Vai gerar conforto, tranquilidade e segurança para os alunos que precisam. Não estou aqui defendendo partido nenhum e nem pedindo para que generalize. Eu posso dizer que eu tenho casa graças a um programa do PT. Se eu for imparcial e justo, tenho que dizer isso. Porque o meu pai, que está no plano espiritual, nunca pôde financiar uma casa. E ele sempre trabalhou arduamente. Trabalhou inclusive carregando um tubo de oxigênio para dar conta do problema respiratório dele, para poder sustentar a família dele. E ele nunca conseguiu financiar uma casa. Eu consegui. Eu consegui, graças a um programa do PT. Então, se é para mim ser imparcial, eu vou ser sempre imparcial, desde que seja verdade. Agora, eu peço que não generalize. Laranja podre existe em todas as cestas, em todas. Quer seja em profissionais, quer seja em grupo de amigos, quer seja nos partidos políticos. Vamos lá. Eu preciso falar da decoração de Páscoa, do drama do Calvário, né? Parabenizar a organização. Preciso dizer que houve alguns comentários em relação à decoração da praça, naquela questão, só tem coelhinho, só tem isso, só tem aquilo, e o propósito da Páscoa não é esse, é sim ressaltar o que eu chamo de voltar ao plano espiritual, né, que alguns chamam de ressurreição. Levamos em consideração que a decoração é feita por criança, e quando nós éramos crianças, nós acreditávamos no coelhinho e nós fomos ter entendimento do que foi a vida de Jesus Cristo quando adulto. Eu, particularmente, quando vejo uma crítica em cima de um trabalho tão bem executado quanto foi a decoração de Páscoa, me aborrece, porque são pessoas que se dedicaram, são pessoas que deram o melhor de si para deixar a praça do jeito que ficou. Em uma palavra, linda. Tá? E eu acho que nessa hora a gente tem que esquecer um pouquinho a questão religiosa e pensar nas crianças. Deixar que a cada momento venha o que é pertinente. Assim como a gente não vai falar com uma criança de 5 ou 6 anos sobre educação sexual nos mínimos detalhes, a gente não tem como falar com uma criança de 5 ou 6 anos que coelhinho de Páscoa é uma metáfora, né? Metáfora. Ou falar de Papai Noel, que não existe, que isso é uma coisa inventada. Eu acho que para tudo há um momento. Se nós botássemos uma imagem de Jesus Cristo lá ressuscitado, aqueles que não cultuam imagem iam criticar porque a imagem estaria lá. Então, na hora da gente criticar, a gente acha que toda crítica é construtiva, né? Ela é benéfica, desde que ela seja construtiva, que a gente leve em consideração isso. As crianças que lá estiveram acharam o máximo, acharam lindo, as fotos que a gente via nas redes sociais estavam lindo, estava colorido, estava estimulante, né? E é esse o objetivo. Eu acreditei em Coelhinho da Páscoa por muito tempo. Eu acreditei em Papai Noel por muito tempo. Era mágico esperar aquele humilde presente, porque na minha época era humilde, e dizia que a gente ganhava chocolate 2 vezes por ano, que era Páscoa e Natal, achar o ninho do coelhinho. E é lógico que eu não estou aqui subestimando Jesus Cristo, muito pelo contrário. Eu acho que ele é meu modelo e guia, né? Eu costumo dizer que eu não tenho o hábito de crucificar Jesus todo ano. Eu acho que a história dele serve de exemplo, mas nem por isso eu vou criticar ou, que nesse quesito, essa crítica, na minha visão, ela é muito mais uma falta de respeito do que qualquer outra coisa. Cada um pode viver a sua religião sem problema nenhum, mesmo porque a religião não salva ninguém, eu acho que o que salva é a religiosidade, mas a gente tem que ponderar. A gente tem tão pouca coisa na cidade e que se medem esforços para fazer alguma coisa e, de repente, quem vai lá, dá de si, dá o seu tempo, deixa de conviver em família para fazer algo, acaba sendo criticado. Então, que a gente repense esse tipo de crítica.
Agradeço e devolvo a palavra. Obrigada, vereador. Vereadora Terezinha.